Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu vim conversar com vocês hoje sobre um assunto bem sério, que é sobre saúde mental. Vai ficar um barulho de fundo que minha filha tá resfriada hoje e ela vai ficar em casa, né? Não vai pra escola. Então, gente, eu senti necessidade de estar vindo gravar esse vídeo, não só para avisar as pessoas, né? As pessoas que eu atendo, pelo que eu tô passando, que chegou num ponto que eu tô achando necessário falar, mas também para dar um alerta para as outras pessoas, profissionais de qualquer área que também trabalham no home office, né, que é o meu caso. Para quem não me conhece, meu nome é Isabela, você pode me chamar de Bela, e eu sou diagramadora, capista, e trabalho há mais de 4 anos home office. 100% home office faz mais ou menos 4 anos. Mas antes disso eu já fazia o modelo híbrido, né? Então eu trabalhava de dia numa agência, à noite eu fazia home office, com os trabalhos externos, né? Para até conseguir ficar 100% home office como autônomo. Hoje eu estou fazendo tratamento, vou passar já para a parte de saúde, né? Que eu não quero me estender muito nessa parte profissional. Eu tenho uma tendência a é, falar muito da parte profissional, né? Tanto que cheguei ao ponto que eu estou agora. Estou fazendo tratamento faz mais ou menos 2 meses. Não, faz mais ou menos um mês, que desde 20 de maio começou o tratamento assim efetivo, né? Com acompanhamento profissional para depressão associada à ansiedade. Então, o que está acontecendo, pessoal? Eu estava com muito cansaço, começou com um cansaço extremo, primeiros sintomas, né? Eu não sei datar ao certo quando começou, se foi ano passado, se foi alguns meses, porque eu sempre tive esse ímpeto, né, de dar mais do que eu tenho capacidade física, mental, psicológica. Eu descobri depois com o tratamento terapêutico que está ligado a questões da infância. Também é muito importante observar isso, né? Às vezes não é só o que a gente está passando hoje, às vezes nossa vida não tem nada assim que a gente fale, nossa, mas por que que eu estou passando por isso? Então, às vezes são crenças que foram colocadas no nosso inconsciente, né? Devido a algum trauma na infância, se você teve uma infância muito difícil, dramática, né? Às vezes você teve que amadurecer antes do tempo, ou teve que cuidar de outras pessoas. Então eu sempre tive esse comportamento isso desde pequena de ser boa em tudo, de querer ser sempre boa em tudo, né? Sempre querer alcançar a excelência, como numa necessidade de ser vista, de ser amada, de ser útil. Eu descobri que eu tenho essa tendência de querer ser útil para ser valorizada, né? É, tem muita questão psicológica por trás, mas mais ou menos para conseguir dar um contexto para vocês, né? Então, eu sempre trabalhei muito. Eu falo assim que meu trabalho, meu lado profissional foi sempre meu triunfo. Então, quando eu comecei a trabalhar com 15 anos, esse ano eu faço 29, eu sempre fui aquele tipo de profissional que era a primeira a chegar na empresa, isso desde o estágio. Sempre fui muito dedicada, muito proativa. As reuniões eu participava de todas. Eu chegava no escritório antes de todo mundo. Eu era a última a sair, então muitas vezes eu fechava o escritório com os chefes, né, com os sócios, e eu queria sempre ser melhor em tudo. E não é algo ruim, necessariamente. A não ser quando a gente ultrapassa a nossa saúde, né, e esquece que a gente tem outras necessidades, como socialização, criar laços de amizade, ter um tempo para autocuidado. Então, nesse meu ímpeto de ser sempre melhor no que eu sei fazer, de sempre ser uma excelente profissional, que era o que eu me via, né? Como necessidade de ser útil mesmo, de ser boa no que eu fazia. Sempre cuidar das outras pessoas, né?
eu fui negligenciando minha saúde. Então agora eu tô fazendo esse tratamento para ansiedade e depressão. O que acontece? Nos últimos meses começou a piorar muito no quadro, né? E nessa questão, vocês já podem perceber, né? É uma pessoa que sempre cuida de todo mundo, quer ser boa em tudo. Quando que vai pedir ajuda, né? Quando tá apertando. E para mim a gota d'água foi a falta de concentração no trabalho. Então, quando começou a atingir meu desempenho profissional, que eu fui buscar ajuda. Até então, eu estava tentando meio que seguir meu caminho sozinha. Vocês devem ter visto nas minhas redes sociais, né? Esse vídeo vai para os dois canais que eu tenho. Inclusive, um deles fala sobre autoconhecimento, que é o Serena Vivência, e esse vídeo também vai para o meu canal profissional do Bela Diagramação. Seguinte, eu comecei então o caminho, né? Comecei a tentar praticar meditação, mudar um pouco a alimentação. Assim, eu tentei o caminho por conta própria. Eu demorei muito para buscar ajuda profissional. E melhorou assim por um tempo, né? Meditar, praticar yoga, melhorou alguns aspectos, mas no nosso inconsciente a gente não consegue ter um controle, né? Porque a gente não vai conseguir atingir aquilo que a gente não tem conhecimento. Então, eu não sou psicóloga ou psiquiatra ou uma profissional de saúde mental para me cuidar sozinha, né? Tem que procurar ajuda profissional. E, enfim, levou um tempo, mas busquei ajuda e veio o diagnóstico, né? Então, agora eu estou em tratamento para depressão associada à ansiedade. Acredito que tenha começado com excesso de trabalho, né? Que muitos chamam de síndrome do esgotamento profissional, burnout. Tem muitos, porque eu fui pesquisar e os primeiros sintomas estão associados a essa síndrome, que não é necessariamente uma doença, né? Mas uma condição psicológica. E por não ser tratado, evolui para depressão e associado à ansiedade. Então, tem muitos sintomas. E por que que eu estou sentindo necessidade de passar para vocês? Porque os sintomas são sutis no começo, e se a gente não busca tratamento, eles pioram até começar a gente a travar, se sentir travado, não só na vida profissional, porque a gente começa a ter perda de foco, concentração, mas também evolui para as coisas do dia a dia. Então a gente passa a ter dificuldade para fazer coisas simples do dia, como se alimentar, tem muita falta de apetite, coisas que antes te davam prazer, você tem dificuldade de se concentrar, como, por exemplo, você gosta de desenhar ou de ler um livro, você começa a ter muita dificuldade para fazer essas coisas, tem dificuldade para levantar da cama de manhã, para dormir bem, para cuidar de outras pessoas, para se cuidar também, começa a ter uma despersonalização, né? Então, você se olhar no espelho e não se reconhecer mais, não saber mais o que você gosta, se é um problema com você. Enfim, começa a ter uns questionamentos estranhos, que você, o sinal de alerta é você perceber que esse não é o seu normal, né? Que tem alguma coisa errada. Então, estou compartilhando com vocês isso porque vou precisar de um tempo de paciência, de tudo, assim, enquanto eu estou treinando o tratamento, né? E para mim é muito difícil estar falando disso aqui, uma coisa tão pessoal, mas como vocês sabem, eu gosto de ser verdadeiro, profissional, né? Querendo ou não, em todos os aspectos. E eu não posso simplesmente falar para as pessoas que eu vou dar tudo de mim, como eu sempre fiz, porque agora eu vou ter que diminuir o ritmo para estar conseguindo me cuidar. Então, vamos listar os erros primeiro, que eu acho importante, que me levou a chegar nesse lugar que eu tô hoje, né? Então, eu sempre negligenciei o autocuidado. Então, má alimentação, por muito tempo ser sedentária, né? Passar longas horas trabalhando sentada, sem praticar atividade física, sem ter um momento de autocuidado mesmo, fazendo coisas que eu gostava. Então, eu sempre priorizei cuidar das outras pessoas, cuidar do lar, cuidar da família e passar a maior parte do tempo me dedicando ao trabalho, que é onde eu me sentia reconhecida, amada e vista.
E com o tempo eu fui negligenciando essa parte de saúde. Tanto que, muito importante para quem trabalha em home office, vi que atento a isso. Eu passei muito tempo investindo em sistema de organização, sistema do meu trabalho para prestar o melhor atendimento, né? Um bom equipamento de informática, né? Um computador, um laptop, equipamentos para me ajudar na parte profissional, mas na parte de autocuidado eu negligenciei, como, por exemplo, ergonomia no home office, não usar uma cadeira adequada para coluna, para lombar, para postura, uma mesa na altura adequada, padrão de cores dentro do escritório que facilita a nossa concentração, a calma, a serenidade mental, porque assim, o preto, por exemplo, cores muito escuras, eles puxam a gente para baixa vibração. Então, apesar de ter esse conhecimento, por trabalhar com psicologia das cores, eu nunca me liguei de colocar isso no meu escritório. Então, hoje não só o tratamento, né, para depressão e ansiedade eu tô tendo que fazer, mas também toda essa readequação no home office e me trouxe também consequências físicas, então muita dor lombar, muita dor nos braços, eu tô toda cagada, gente. Já percebeu que eu tô assim, chegou no limite, tanto que tá tendo a necessidade de falar pra vocês, né, o que tá acontecendo. Minha filhinha aqui trabalha home office, ela tá doentinha também, tá resfriada. E ter essa questão, né, de se cuidar pra ficar bem, pra cuidar dela, cuidar da família. Então, é o seguinte, esse é o primeiro erro, né? Não ter o tempo para se cuidar, que é importante. Por mais que a gente tenha essa necessidade de cumprir prazos, de trabalhar, eu sei que a gente que é autônomo tem muito essa questão de ter medo, né? De não ter, de assim, de mês ter trabalho, de mês não tem, fica aquela preocupação como é que vai conseguir investir. Por mais que, por mais que, isso aqui é de Ana, gente, minha filha, os 3 aninhos. Por mais que a gente se dedique para que não falte nada no nosso lar. É necessário ter um equilíbrio. Isso, eu digo hoje para vocês com propriedade. Porque um dia a conta chega e você vai ter que correr atrás dessas coisas que você não pensou antes, né? Então, se você passar muito tempo economizando em coisas na parte de autocuidado, né? Uma hora você não vai ter saúde para poder continuar no mesmo ritmo, e vai ficar insuportável. Então, esse negócio que a nossa sociedade valoriza muito hoje, da alta produtividade, de você ser sempre alta performance, de você ter uma entrega sobre-humana, de você não poder descansar, né? A gente se sente culpado quando está descansando porque a gente não está sendo produtivo, não está se informando, devia estar, sei lá, em vez de estar fazendo exercício, fazendo uma caminhada, podia estar fazendo um curso, lendo livro para ser melhor profissional. A gente tem essas coisas na cabeça, né? E enfim, vai dando. Então, negligenciei meu autocuidado, que foi piorando meu estado de saúde. Quando a depressão e a ansiedade têm alguns sinais, que eu separei umas imagens para mostrar para vocês, para que vocês possam se identificar mesmo se vocês estão com alguns desses sinais. E já digo de pronto que se tiver com algum sintoma, por mais leve que seja, busque ajuda profissional. Busque um psicólogo, um psiquiatra, para vocês estarem se cuidando, porque foi uma coisa também que quando eu busquei ajuda, inclusive médicos, passei com. Gente, passei por tudo, fiz um monte de exame, passar muito tempo em casa também. Fez com que eu tivesse menos vitaminas no corpo, então eu tô com deficiência de vitamina D, de ferro, de dificuldade de ligações químicas no cérebro que me dão bem-estar, prazer, bom humor. Então não é só força de vontade que vai ajudar, porque eu tenho muita força de vontade. Posso dizer para vocês que tem dia que eu inclusive nas crises mais fortes de ansiedade, é porque por sentimento de culpa mesmo, de por que que eu não tô conseguindo antes, né, de eu começar o tratamento. Agora eu já tenho recursos, conhecimento que tá me ajudando nessa caminhada. Mas a gente se culpa muito de por que que eu tô assim,
Por que que eu simplesmente não consigo ficar bem? Eu tô com vontade de levantar, de fazer as coisas, mas seu corpo simplesmente não te obedece, ele não. Você dá um comando para ele levantar, para você senta na frente do computador e pede, por favor, se concentre, crie algo criativo. A gente tem prazo, a gente tem entrega, a gente tem que cuidar de outras pessoas. E a sua mente simplesmente desiste, te abandona ali, sabe? Então dá muita dor de cabeça, dá pressão na cabeça, dá um desespero, dá tremores no corpo, dá ataque de choro, né? Você começa a chorar compulsivamente, porque a sua mente simplesmente não está trabalhando no que você está sempre acostumado. Então tem alguma coisa de errado, precisa buscar ajuda. Uma coisa que eu ouvi ontem, que eu fui na médica, passei em consulta, que a medicação que eu tô tomando deu reação ontem, segunda-feira. Então, eu fiquei com sintomas bem estranhos. E eu fui no médico, ela falou: você tá fazendo tratamento, mas precisa realmente ter esse acompanhamento profissional, porque depressão e ansiedade não se trata sozinha. Precisa ter ajuda profissional, é uma coisa muito séria. Eu já estou fazendo acompanhamento profissional, mas ela não sabia, né? Porque eu fui no pronto atendimento. Mas enfim, não se trata sozinho. Não é questão só de boa vontade. Não adianta você falar para alguém que está com depressão, com ansiedade, que ela precisa simplesmente levantar e fazer exercício, que ela simplesmente tem que dançar uma música e ficar feliz e focar nas coisas boas da vida, porque é uma coisa física, é uma coisa mental do nosso, é um problema que está tendo no nosso cérebro. Então é como se você tivesse com uma doença em algum órgão do seu corpo. Não dá pra você virar pra uma pessoa e falar que uma pessoa que tá com dor de barriga, que tá vomitando, passando mal, que ela vai curar só com boa vontade. Tem que ir no médico, tem que procurar ajuda profissional. Porque vai ter os medicamentos para o tratamento e vai ter alguém para te auxiliar nisso, né? Nem minha filha tá gripada, eu não posso falar pra ela. Simplesmente ter boa vontade que ela vai melhorar. Não é assim que funciona. Então vamos ver os sintomas? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Tá lindo. Então, gente, primeiro sintomas para que vocês estão vendo, né? Assim, é uma questão pessoal minha, né? Foi assim que começou para mim os sintomas. E eu vou ler para vocês, são poucas imagens, mas só para dar um panorama. É, Então, burnout, né? Que se não tratado, evolui para outras coisas, como depressão, ansiedade. Então, começa com necessidade de aprovação, como eu falei para vocês. E quando não tem essa aprovação, ou quando tem muitas críticas, a gente se sente profundamente frustrado. Dificuldade de se desligar do trabalho, negação de necessidades. Aqui eu complemento necessidades pessoais e autocuidado. Então, assim, não dormir adequadamente, não se alimentar, passar a maior parte do tempo sentado trabalhando, né? Distanciamento dos conflitos, que eu não consegui entender muito bem o que que é isso. Reavaliação de valores pessoais, negação dos problemas. Então a gente acha que é coisa da nossa cabeça, né? Que, enfim, imagina que a gente está doente. Tem nada acontecendo, a gente está bem. Afastamento da vida social. Então a gente começa a evitar ver amigos, ficar com a família, porque a gente tem prazos a serem cumpridos. E isso é super prejudicial para a saúde. Mudança no comportamento. Então, você tinha uma vida normal antes e começa a viver só pelo trabalho. Perda de personalidade, como eu falei para vocês, então você não sabe mais o que você gosta de fazer, você não sabe mais o que você gosta de vestir, você olha no espelho e não se reconhece mais. Vazio interior, que é aquela questão, você não sabe mais o que te complementa, o que te faz bem, fica uma sensação estranha, a gente se sente esquisito. Depois vem para depressão, então burnout. Aqui é outro gráfico, né? Então, dedicação intensificada, são sinais. Descaso com as necessidades pessoais, isso que a gente acabou de falar. Aqui é igual, é estado de emergência, né? É quando você está tão ruim psicologicamente, fisicamente, mentalmente,
que você simplesmente não consegue fazer nem as coisas básicas do seu dia, que se torna extremamente difícil se concentrar. Sintomas físicos de depressão. Eu falei pra vocês que dá dor no corpo também, né? Meu marido chegou. Então vamos lá. Dores. Dores de cabeça, pela somatização de problemas emocionais. Dores nas costas, consequência da somatização, que reflete na tensão, na musculatura. Isso aconteceu comigo também, né? Inclusive, se você tem uma sensibilidade de, por exemplo, você vai em lugares muito cheios com as pessoas e. Oi, amor, tô gravando o vídeo. Você vai em um lugar muito cheio, sabe? Tem muitas pessoas, você acaba absorvendo os problemas das outras pessoas, ou alguém vai desabafar com você, daqui a pouco você tá sentindo a raiva que a pessoa tá sentindo, você tá triste, ou igual a pessoa tá triste com você. Se você não cuida disso, você acaba somatizando para o seu corpo. E a gente querendo ou não, absorve para o corpo dores emocionais, né? Então, quem tem muita dor lombar, às vezes, muitas vezes não é só por causa da ergonomia, mas também por acúmulo de sentimentos, de emoções. Oi, filho. Você quer descer? Ah, eu posso ligar para mim ver as suas pedrinhas. Pode ver um pouquinho, tá bom? Eu coloquei até cristais aqui no meu já melhorar. Então, problemas digestivos, segundo o sinal, né? Como eu nasci, comum ter síndrome do intestino irritável, dores abdominais, flatulência, mudança do hábito intestinal. Então, agora, um dos primeiros sintomas que eu comecei a sentir por causa de estresse foi a intolerância à lactose. Isso começou faz alguns meses mesmo. Então, eu não comecei a passar muito mal quando comia alguma coisa com lactose. Mudança de peso, muito associada a transtornos alimentares, pois a doença leva a alterações no apetite. Perdi muito peso também. Estou pesando 58 quilos agora, perdi muito peso, emagreci demais. Porque simplesmente você perde o apetite, perde a vontade de se alimentar e perde a vontade de cozinhar também. Então, sente muita dificuldade. Lembra que eu falei para vocês? Fazer coisas do simples do dia, como cozinhar uma refeição. Torna-se extremamente difícil. Distúrbios do sono. Vocês estão vendo que é uma coisa muito séria, né? Se não tratar. Distúrbios do sono. Se dorme demais, buscando sono de fuga, ou não consegue dormir, por não conseguir se desligar dos problemas. Eu comecei a ter também um cansaço excessivo, muito associado também à falta de vitamina D. E dá o ânimo pra gente levantar da cama de manhã, né? Então, com a deficiência de vitamina D, mais depressão, ansiedade e cansaço excessivo. Cansaço, ocasionado pela falta de produção adequada dos neurotransmissores, serotonina, noradrenalina e dopamina. Imunidade baixa. Ocorre uma liberação descontrolada dos hormônios quando não estamos bem emocionalmente, afetando as células de defesa. Então, eu até coloquei um recado umas semanas atrás no meu Instagram que eu fiquei 5 dias de cama porque peguei uma gripe muito forte. Acredito agora que com certeza seja consequência desse tratamento, né? Também quando a gente tem crise muito forte de ansiedade, e eu passei por uma crise muito forte, diminuiu demais minha imunidade. No último final de semana também, tanto que deu uma ferida na minha boca de estresse. E fiquei de cama, fiquei literalmente de cama alguns dias por causa da gripe, que pegou muito forte, né? Então, doenças simples que você melhoraria em poucos dias, sua imunidade começa a não dar conta. Aqui outro burnout, né? Então, acho que, como a gente já falou daqueles lá, eu vou pular essa parte. Começa com cansaço mental, né? Acho que essa parte eu não falei. Cansaço mental. Você tá com muito, um excesso de trabalho, começa a dar um cansaço mental, sentimento de incapacidade, sentimento de frustração, fracasso, né? Você sente que você não é bom o suficiente, mas que você entregue um bom resultado, você começa a se questionar por que que você não está produzindo tão bem quanto antes. É uma coisa na sua cabeça que não está começando a funcionar legal. Sintomas físicos da ansiedade. Roer as unhas, agitação e balanço das pernas e braços. Sabe quando você está com as pernas no chão, sentado na cadeira trabalhando e
sua perna começa a tremer, aquela, você fica assim com o pé, pode ser sintoma de ansiedade. Então, você acha que você é hiperativo, mas não é, é um sintoma de ansiedade. Enjoo, náusea, vômito, tontura, sensação de desmaio, irritabilidade, dificuldade para dormir, dor ou aperto no peito, palpitações. Eu acrescento aqui dor de cabeça, que dá muita dor de cabeça, falta de ar ou respiração ofegante, então você começa a ficar. Você acha que você vai morrer, você acha que você vai infartar, você acha que tá tendo um AVC. Dor de barriga ou diarreia, muita dor de barriga, parece que é uma cólica, sim, mas não é, pode ser muito bem sintoma de ansiedade. Tensão muscular que causa dor nas costas, muita dor lombar, que eu falei pra vocês, acúmulo de emoções nessa região do corpo. Piora também se você não tiver uma cadeira adequada, né, pra sua ergonomia. É... Último quadrinho para vocês. Sofrimento sem motivo aparente, mais sintomas de depressão, falta de vontade de se movimentar. Isso aconteceu muito comigo, de você simplesmente paralisar. Você pensa, não estou conseguindo me concentrar no trabalho, no que eu era boa, uma coisa que eu gostava tanto de fazer. Outras coisas não consegue se concentrar também. Aí começa a evoluir para você não sentir vontade de comer ou de cozinhar. As coisas simples do seu dia, como brincar com seu filho, conversar com alguém, começa a se tornar extremamente difícil. Se a sua cabeça parece que está aérea, você não consegue manter o foco em absolutamente nada. Então, você simplesmente, numa crise forte, você estagna. Ou você quer ficar deitado, que você não sabe o que está acontecendo, ou você fica sentado e simplesmente inerte, não sabe o que está acontecendo com você. Sensações de raiva, alterações do padrão de sono, ou muito sono, ou insônia, falta de energia, então qualquer coisa que você faz, você se sente extremamente cansado, levantar da cama é muito difícil, e sensação de impotência, incapacidade de se divertir, então coisas que antes te davam alegria, você simplesmente não consegue, sua cabeça parece que não está ligada no momento, tá viajando, tá pensando em outras coisas, em problemas, o trabalho que você não entregou. Enfim, começa a juntar, acumular as preocupações. Sentimento de culpa, aquela questão que eu falei pra vocês, se você começa a sentir assim, meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? Eu não consigo me concentrar no trabalho, eu não sou boa o suficiente, eu não consigo ser produtivo o suficiente, tô tentando ter força de vontade de lutar, de conseguir levantar, de conseguir fazer as coisas, mas simplesmente não vai, então você senta para fazer as coisas e qualquer coisa que você tenta se concentrar é extremamente difícil. Então você se culpa, porque não é possível, tem alguma coisa errada com você. Mas não é, é psicológico, é mental, é no seu cérebro. Precisa de tratamento. Mudanças de peso e concentração, como eu falei para vocês. Então é isso, gente, que eu queria compartilhar. Agora eu tô fazendo tratamento, eu tô tomando medicação. Infelizmente, alguns dias dá reação, então eu fico com uma sensação de que eu tô dormindo em pé. Eu tenho que parar, até respirar, tentar voltar, porque é uma sensação, é simplesmente muito estranho. As pessoas conversam comigo e eu tô assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? É uma sensação de que você tá dormindo e você tá com o olho aberto. É muito, uma sensação muito estranha, em reação da medicação para depressão. E o que eu falei pra vocês, né? Concentração, tá muito difícil concentrar. Tô fazendo tratamento, as boas notícias, né? Então, já tô com ajuda profissional. Eu faço dois tipos de terapia. Eu vou começar o tratamento com psicóloga especializada em ansiedade. Faço curso também para autoconhecimento, entender os padrões, o que que é gatilho para as minhas crises. Estou fazendo um outro curso para complementar, ligado à procrastinação, porque a questão, assim, não é só reconhecer o problema, né? É buscar alternativas. O que que eu posso fazer no momento de crise para me ajudar a me acalmar, para me ajudar a concentrar, a acalmar minha mente. Então, estou fazendo esses dois cursos, né, para me ajudar nesse quesito. E pesquisando adaptações, né? Atividade física também, alimentação também, para mudar, que é importante, né? Com deficiência de vitamina, tem que mudar toda a alimentação para complementar. E
ter que aprender a viver de novo. Tudo que negligenciei nos todos os anos, né? Então agora eu tô tendo que aprender de novo para conseguir viver. E assim, gente, não tá fácil, fazendo tudo que tá ao meu alcance de verdade, para ficar melhor, para melhorar. Infelizmente, não é uma coisa assim que vai melhorar do dia para noite. Eu tô fazendo tudo que eu posso, inclusive tô pesquisando já equipamentos para ergonomia no home office, para melhorar meu local de trabalho, para conseguir ficar mais calma, né? Conseguir me concentrar. Com o tempo eu vou mostrando no canal para vocês o que que eu tô fazendo na medida do possível, né? As mudanças que eu tô fazendo até para mostrar, né, o que que eu pesquisei, talvez ajude mais alguém. Aromaterapia também, tô fazendo, vou adquirir um difusor para aromaterapia no home office, porque eu acredito muito nas terapias naturais que podem auxiliar, né? Essência de plantas que ajudam no ambiente, cristais. Eu gosto muito dessa parte holística, né? Sou também muito ligada à espiritualidade. Não pense vocês que eu não tenho ligação com Deus, que eu não oro. Eu oro muito. Eu rezo todos os dias. Eu converso com Deus todos os dias, inclusive por eu estar em tratamento, uma das razões, a principal com certeza, é a ajuda divina, que eu sou muito grata, porque se não fosse Deus colocar as pessoas certas na minha vida, talvez até hoje eu estaria tentando fazer tudo sozinha e fracassando miseravelmente, porque eu não tenho conhecimento especializado. Então foi Deus que mostrou, não, é hora de você cuidar de você, priorize sua saúde, você já está vendo sinais, não negligencie isso. Então eu recebi muitos sinais nos últimos meses para procurar urgentemente ajuda médica. E aqui fico alerta para vocês, aos clientes, aos parceiros, aos amigos. Agradeço a compreensão. Vocês já estão sendo avisados, né? Vou mandar um recado para cada um com muito carinho. Vocês sabem que eu nunca deixei ninguém na mão. Eu tenho muita vontade de continuar atendendo vocês, que eu tô fazendo o meu melhor, de coração, para conseguir melhorar e continuar fazendo o que eu sei fazer, né? Infelizmente não depende de mim decidir o dia que eu tô bem, mas eu tô me esforçando muito para continuar fazendo o melhor que eu posso, tá bom? A gente vai conversando. Desculpa, tá chorando, eu tô emocionada. Não tá sendo fácil, gente, mas eu também eu não posso simplesmente interromper todos os meus trabalhos, principalmente agora que eu vou precisar dos tratamentos, né? Então eu tô fazendo o melhor que eu posso para manter a qualidade das entregas, os prazos. Eu tô tendo que ampliar um pouquinho mais, porque é o que eu falei para vocês, tem dia que com a medicação eu tô muito mais calma, com certeza. Com as terapias também, meditação, atividade física, mas tem dia que eu não consigo controlar e tem crises. É, eu tô aprendendo ainda a me adaptar a essa nova vida, né? Então, vocês vão continuar sendo avisados, eu vou continuar sendo transparente com todos vocês e também me coloco à disposição, né? Eu respeito muito a vontade de todo mundo. Tem essa questão de profissional é profissional, pessoal é pessoal, e eu entendo também que se você, os clientes, né, parceiros, as pessoas que eu atendo, se tiver necessidade de ser urgente as demandas, ela não consigo esperar, infelizmente, entendo o seu momento, mas eu tenho urgência nesse projeto. Eu já falei para algumas pessoas e falo sempre, repito, não fico chateada, indico outros profissionais se necessário, porque porque eu sou assim. Eu não gosto de deixar ninguém na mão.
Eu sempre fui assim. Então, desculpa, gente. Tem dia que eu penso assim, o que está acontecendo comigo, né? Quem eu sou. Que é o lado positivo, né? A gente tem, Jesus já falava, né? Mestre Sananda, que dá graças em todos os momentos. Então, até no momento que a gente está passando por uma situação difícil, né? De tratamento, de doença, tô tentando ver o lado positivo que é estar me conhecendo melhor. Talvez se eu não estivesse passando por isso, eu nunca teria olhado para mim, né? As coisas que eu preciso trabalhar, do meu inconsciente que eu fui ignorando. Toda dor é um despertador, né? Desperta a gente para mudanças que precisam ser feitas. E as mudanças estão sendo positivas, como eu falei para vocês. Não tá sendo nada assim, além da medicação, com exceção da medicação e das crises, as mudanças que eu tô fazendo estão sendo benéficas, não só para mim, mas para minha família também. Então, eu tô muito grata, apesar do esforço, né? Desse momento, eu tô grata pela experiência de estar tendo a oportunidade de melhorar. Ainda não é o fim, tô com muita esperança e tô otimista de que daqui a um ano eu espero em Deus, eu creio, vou me esforçar muito para isso, vou me dedicar muito para isso, para que daqui a um ano, pelo menos, eu possa fazer um compartilhamento com vocês bem diferente, né? Claro, mostrando o processo, o que que eu tô vivendo, para ajudar mais pessoas, principalmente sendo um exemplo contrário, né? A alta produtividade e perfeccionismo que a nossa sociedade, infelizmente, prega. Então, convidando vocês, todos vocês, não só eu mesma, mas a olhar mais para si, a priorizar o autocuidado e a saúde, porque não é brincadeira e a conta chega e a gente não consegue prever quando vai ser. Então é isso, gente. Grande beijo. Quer dar um beijo? Mandar um beijo, filho. Não quer dar beijo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Se cuidem. E no que eu puder ajudar, se a gente estiver passando por isso, sabe, quiser desabafar, eu super entendo. Posso falar o que que eu tô fazendo, né? Os recursos que eu tô tentando. E quem quiser mandar uma mensagem também pra me ajudar a se sentir melhor, muito bem-vindo também, claro, com certeza. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.